Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial, sou advogado também na área, basicamente exclusivamente nessa área. Sou sócio do escritório chamado Araque Tomazetti Advocacia. E eu tô criando mais esse canal aqui, já tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, mas acaba que lá eu costumo falar de assuntos mais corporativos, até porque a gente tem toda uma equipe, né, para retroalimentar essa questão lá no escritório. E eu queria um canal um pouquinho mais intimista, um local onde eu pudesse, né, compartilhar algumas reflexões mais tranquilas, menos formais, onde eu possa conversar com vocês sobre diversos assuntos. Vou falar sobre advocacia empresarial, vou falar sobre o impacto do direito empresarial na vida dos empresários, vou falar também, né, pretendo falar também sobre advocacia empresarial, sobre o ensino dentro dessa área, que eu tenho algumas considerações bastante particulares para fazer. Vou falar também sobre, às vezes, sobre reflexões sobre a vida, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais para podcast mesmo, para você poder botar seu fone de ouvido na academia, fazendo sua esteira, ouvindo aí no carro. Então, a ideia é um pouquinho essa. E, é claro, estou aqui, né, para vocês poderem mandar suas dúvidas, suas sugestões, porque é para a gente ter mais esse canal para a gente conversar. Então, antes de mais nada, feitas essas apresentações, vou tentar fazer essas apresentações todo o início de episódio, né? Porque nunca se sabe qual é o episódio que te trouxe aqui, você não tem obrigação nenhuma de me conhecer, mas eu espero que nos tornemos íntimos com o tempo. E vou começar com o começo, né? Eu falei aqui que eu sou professor da área, né, de Direito Empresarial, advogo, milito nessa área, mas não é exatamente uma área que é tão, vamos dizer assim, óbvia do que a gente trabalha quando se fala de direito empresarial. Já gravei outros episódios em podcasts de colegas, né, que fui convidado, onde eu sempre tomo esse cuidado de explicar o que é o direito empresarial, que muitas vezes quem está assistindo está no início do curso ainda, né, estudante de graduação ou empresário. E a expressão direito empresarial pode levar a um entendimento equivocado do que é a nossa área de trabalho. Que direito empresarial seria o direito que atende os empresários, né, em toda a atividade empresarial, em toda a sua acepção, e não é assim que funciona. Então, mas antes, vamos dar um passo, antes de explicar o que é direito empresarial, vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é direito. Tá? Porque aí eu acho que fica mais fácil de você conectar com o que vamos conversar aqui. Direito, né? Normalmente quando a gente fala de direito, todo mundo pensa em tribunal, judiciário, STF, lei, aquela coisa toda, mas a verdade é que o direito ele tem um aspecto um pouquinho diferente. Vamos colocar o seguinte: direito, ele é uma tecnologia humana. Da mesma maneira que a gente tem carro, que a gente tem computador, nós temos outras tecnologias humanas que não são tão óbvias assim quando a gente pensa na ideia de tecnologia. Por exemplo, linguagem. Linguagem é uma tecnologia extremamente falha. Espero que eu tenha a oportunidade de falar porquê em outros episódios. Mas a linguagem é uma tecnologia. E o direito também é uma tecnologia social. Uma tecnologia que nós, seres humanos, que vivemos em sociedade, tivemos a necessidade de desenvolver para podermos viver em sociedade, né? Uma sociedade que tem dezenas, centenas de milhões de pessoas, dependendo de onde a gente estiver falando, bilhões de pessoas, né? E como nos orientarmos. E é uma tecnologia interessante que 90% do seu tempo, né, acordado, da sua vida, você não a usa diretamente, você não precisa dela diretamente. Vamos lá, eu falei que direito é uma tecnologia criada para nós vivermos, né, em sociedade, em grupos sociais. Mas na maioria dos seus grupos sociais, a menos que você seja uma pessoa muito estranha, ou um advogado, você não usa o direito. Por exemplo, da porta de casa para dentro, você tem um grupo social ali, mais íntimo, que é a sua família. E normalmente, né, de novo, a não ser que você seja uma pessoa muito estranha, a gente não usa o direito dentro de casa, você não invoca a Constituição Federal, o Código Civil, ou normalmente você não convida, né, o judiciário para arbitrar disputas domésticas. Normalmente, esse tipo de situação, você acaba resolvendo dentro do bom senso, né, se a gente está falando de uma família
A gente está falando também de um grupo social que até certo ponto compartilha dos mesmos valores, compartilha dos mesmos ideais, da mesma moral. Então acaba que você costuma resolver essas questões por essas regras íntimas, essas regras internas, que não são direito como tradicionalmente a gente considera, né? Normas postas pelo Estado, né? Legislador, aquela coisa toda. Então, quando você está dentro de casa, normalmente você tem um único grande hábito, que normalmente é a mãe, né, que vai definir como é que as coisas vão acontecer, o pai, que vai resolver pequenas disputas. Quem vai tomar banho primeiro? Quem vai dormir primeiro? Que horas que dorme? Hora de estudar, essa coisa toda. Você não convida o direito estatal para resolver essas questões. Então, mas você resolve. Você tem esse normativo interno que, dependendo da corrente de direito que você adota, né, se você é um acadêmico de direito, você vai chamar isso de direito. Mas aqui eu estou falando de direito como normas estatais, beleza? Esse direito estatal, normalmente não é ele que é invocado, não é ele que é convidado para resolver essas questões internas. Vamos ampliar um pouquinho mais. Agora, saindo do núcleo familiar, vamos colocar ali no núcleo de amigos, né, colegas, aquela coisa toda. Você também, normalmente, não convida o Estado, o juiz, o direito estatal para resolver questões dentro desse âmbito. Então, vamos fazer um churrasco, onde que vai ser? Vai ser na sua casa, vai ser na minha, leva o quê? Aquela coisa toda. Ou mesmo questões, num jogo de futebol. Normalmente, você tem se você está organizado naquele grupo, se você está congregado dentro daquele grupo, também alguns valores, alguns ideais, algumas normas morais e éticas ali, que vocês todos dentro daquela comunidade, daquele pequeno grupo social, você usufrui e você resolve seus problemas, suas disputas, suas pequenas questões, pequenas nesse contexto, né, pelo amor de Deus, sem a necessidade de um árbitro externo, de um juiz, de um terceiro estatal imbuído do monopólio do uso da força institucional, né, que é o Estado juiz, o Estado polícia. Normalmente você, em 90% dos casos, você não usa isso, né? Normalmente, se você for precisar disso, a gente já está dentro de uma situação um pouquinho mais complexa. A gente pode ampliar um pouquinho mais para fora de um grupo de amigos, assim dizer, para pequenas comunidades. Normalmente, assim, isso é muito comum em igrejas, né, em comunidades mais ou menos associativas nesse contexto. Você não chega à necessidade disso, mas você já começa a precisar de uma coisa um pouco acima do que eu e você concordamos. Entendeu? Por quê? Porque a gente está tornando aquele grupo social mais complexo, mais plural, com mais valores envolvidos e que os pontos em comum começam a minguar. E quando você amplia isso mais ainda para uma cidade, para um estado, para um país, uma coisa um pouquinho maior, né? Pouquinho maior, aí a coisa muda de figura completamente. Como é que você vai congregar centenas de milhares, milhões, né, centenas de milhões de pessoas dentro de uma mesma direção? Não dá para você confiar mais nos pequenos valores. Eu penso de uma maneira diferente que você, eu valorizo questões diferentes de você. Até porque a miríade da humanidade ela é muito plural. Então é muito difícil mesmo você ter esse tipo confiar nesses pontos em comuns. Não sei se vocês sabem, mas existe até um número, né, que um sociólogo chamado Dunbar, se eu não me engano, que ele teorizou que o ser humano ele consegue manter laços próximos de pessoas, né, assim, com esses valores aqui, que não necessitam de um ambiente externo para organizar, até mais ou menos 120 pessoas. Tem até alguns empreendimentos que, quando você tem dentro de uma mesma unidade produtiva 120 pessoas ou próximo disso, ele fratura e reduz isso. Por quê? Porque você cria um grupo de convívio, né, com seus pares, com seus colegas de trabalho, que passou de 120, a coisa fica muito impessoal. E eles preferem que a coisa se mantenha pessoal por uma série de fatores. É uma estratégia empresarial. Mas voltando aqui. Então, em tese, até ali 100, 120 pessoas, as afinidades, né, as afeições,
os valores tendem a ser os mesmos e você tende a não precisar de um Estado para organizar. Passou disso, você precisa de algo externo. Você precisa de normas externas que vão orientar aquela sociedade para onde, né, se aquele grupo político, lato sensu, as políticas públicas que você pretende para aquela sociedade, para desenvolvimento, para economia, para aquela coisa toda, e aí as coisas começam a ficar mais complexas. É dentro desse mundo que a gente tem o direito, que a gente tem alguns princípios, algumas lógicas, algumas abstrações, né, deontológicas, vamos dizer assim, que os juristas se especializam, que nós nos especializamos. Então o direito, dentro desse contexto, ele vai ser um grupo de normas, um conjunto de normas, né, e agora sim postas por uma entidade, né, que vai além da minha família, do que eu quero, do que você quer, né, que aí a gente tem as estruturas democráticas, a gente tem as estruturas autocráticas, diversos tipos de formas de governo, de Estado, aí a gente começa a ampliar essa questão, mas fato é, a gente tem um terceiro que vai ditar essas normas, e que essas normas vão servir para orientar o comportamento dos seres humanos dentro daquela sociedade, daqueles jurisdicionados, vamos dizer assim. E dentro desse contexto a gente tem as áreas do direito, né? Tudo uma grande coisa só. A gente organiza essas normas dentro de grandes áreas, com seus princípios próprios, com suas lógicas próprias. Por exemplo, o direito penal. O direito penal não é para punir, é justamente o contrário. Ele serve para criar um arcabouço de normas para induzir o comportamento em determinada direção. Os crimes são comportamentos tão socialmente ojerizados que, se a pessoa cometer aquele crime, ela vai sofrer uma consequência extrema, que é, no nosso caso aqui no Brasil, é a perda da liberdade. Em outras jurisdições pode ser a perda da vida, dentre outras questões. Então, o direito penal ele serve para, no extremo, induzir você na outra direção. Não é só mostrando, olha, aqui vai ser melhor. Se você vier para cá, você vai tomar um porrete, né? Dentro do uso institucionalizado da força, né, monopolizado pelo Estado. Nas sociedades, vamos dizer assim, mais modernas, seja lá qual for o contexto que você queira usar, mas a ideia é essa. E a gente tem várias outras áreas, direito de família, direito de sucessões, etc, etc. E dentro desse contexto, nós temos o direito empresarial, que, como eu falei, pode levar a entender que é um direito que vai abranger todas as condutas que afetam a vida do empresário, mas não é bem assim. Então, o direito empresarial ele é aquele conjunto de normas que vai orientar o comportamento dos empresários, dentro de todo esse contexto que eu coloquei para vocês. E a gente vai ter também a ideia, dentro desse contexto da vida do empresário, ele vai se relacionar com diversas outras esferas. Mas elas não estão dentro desse contexto que eu falei do conjunto de normas que vai orientar a vida do empresário. Por exemplo, quando o empresário se relaciona com o empregado, a norma ali é do direito do trabalho. Quando o empresário vai se relacionar com o seu cliente, a norma ali, em grandes aspectos, é a do direito do consumidor. Né? Nem sempre, mas é do direito do consumidor, do direito civil, dependendo da situação. Quando o empresário vai se relacionar com o Estado auditor, é o direito tributário. Quando ele vai se relacionar com o Estado autorizador, que vai, né, autorizar determinadas atividades, organizar a vida cívica, o direito administrativo. E assim sucessivamente. Tem várias outras situações, mas essas são as grandes áreas que normalmente o empresário ele vai encontrar, vai enfrentar. E nenhuma delas é o direito empresarial. Então, dito isso, já disse o que o direito empresarial não é, vamos para o que o direito empresarial é. O direito empresarial, como eu falei, vai ser aquele conjunto de normas que vai organizar, orientar a vida empresarial. Mas pensa isso de uma forma mais interna. Talvez com alguns exemplos fique mais fácil. Alguns exemplos de microsistemas dentro do direito empresarial, que ele é bastante amplo. Por exemplo, o direito societário. Ele vai ter as normas que vão orientar o comportamento dos sócios, daquelas pessoas que combinaram um negócio chamado sociedade, um negócio jurídico chamado sociedade, como é que elas vão congregar seus investimentos, né, seu investimento patrimonial, ou seja, eu vou pegar algo que é meu e vou colocar dentro de uma estrutura chamada sociedade, ou meus esforços, eu sócio vou trabalhar dentro daquela sociedade. Então,
Que regras são essas que vão coordenar a vida dos sócios e como eles vão se portar diante dessa nova entidade chamada sociedade? Isso a gente estuda dentro de direito societário. Então, coloquei R$1.000 lá dentro, eu sou dono de quanto daquela empresa, tenho direito a participar dos seus resultados até quanto, quando eu sair eu vou levar quanto, sou obrigado a trabalhar na sociedade, eu não sou obrigado a trabalhar na sociedade, quem que organiza, quem que administra isso aqui tudo. Tudo isso está dentro da regra do direito societário, que é um subitem dentro do direito empresarial. Outro subitem. Nós desenvolvemos uma propriedade, alguma coisa inovadora, que vai causar um impacto na sociedade, eu preciso explorar aquilo ali, eu quero proteger aquilo, a gente está falando de patente, de marca, né? Eu tenho a minha marca registrada, ninguém pode copiar a minha marca registrada, dentro meu design, aquilo ali, a gente está dentro do direito da propriedade industrial, que também é um sub-ramo do direito empresarial. Nós temos os contratos empresariais, ou seja, os contratos, vamos dizer assim, em que os empresários vão relacionar-se entre si, mas não a questão da sociedade. Por exemplo, a franquia, a locação, que a locação de um imóvel comercial é diferente, né, sob vários aspectos, da locação para eu morar com a minha família. Tem uma lógica diferente, tem princípios diferentes. A gente tem contrato de fornecimento, né? Não é só, eu compro de você. Quando isso é reiterado, quando isso é estabelecido dentro de um contrato mais formal, geram expectativas que merecem ser protegidas, né? Dentro disso tudo, da questão do crédito. A gente está falando da área do direito dos contratos empresariais. Aqui eu falei do crédito, então mobilização do crédito, de que maneira eu pego o dinheiro emprestado, aplico nisso daqui, jogo para lá, faço uma cessão desse crédito para terceiro. A gente está falando dos títulos de crédito, ou mais modernamente dos instrumentos de mobilização de crédito. Ainda temos a questão do agronegócio, que é um outro mundo completamente, né, a par, com toda a sua lógica. Temos também, já que eu falei do agronegócio, agora eu estou gravando isso agora no dia 2 de janeiro de 2025, nós temos o agronegócio está bastante em crise no Brasil nesse momento. Então, quando a gente tem as empresas em crise, nós estamos falando das recuperações judiciais, e se isso não der certo, talvez de uma falência. Tudo isso está dentro do direito das empresas em crise, tradicionalmente chamado de direito falimentar. Também é um subitem do direito empresarial. E diversas outras questões. Então, direito empresarial ele é muito amplo, mas dentro do seu microcosmo, cada um no seu quadrado, naquela questão. Então, o direito empresarial ele vai ajudar a organizar a vida do empresário, da questão da mobilização do crédito, de como esse crédito é aplicado na sociedade, fora da sociedade, da proteção disso, para dar segurança nas transações jurídicas, porque o direito empresarial é o grande guardião da geração de dinheiro, da geração da economia. Da economia de um país. Ela não é oriunda do nada, ela é dessas trocas entre os empresários, essas trocas voluntárias, que isso gera valor agregado, esse valor agregado é convertido em dinheiro e tudo isso. Esse é o mundo do direito empresarial. Esse é o mundo onde os advogados empresariais, empresarialistas, os professores navegam. É onde eu navego, é onde eu, o meu sócio, o meu escritório, onde a gente navega. E é disso aqui que eu pretendo falar dentro desse nosso podcast aqui que a gente está criando. Eu nem falei o nome do podcast, estou falando, mas, bom, tá aí. Se você achou, você vai ver. Eu gosto de usar meu nome como marca, porque quem já me conhece já associa rapidamente. Mas é um empresarial de Araque, não é um empresarial tradicional, é um empresarial um pouquinho diferente. Você pode ver que, apesar de eu estar com terno e gravata lá no nosso logotipo aqui, na nossa coisa, eu gosto de trabalhar assim. Eu ponho a minha armadura quando é necessário, ela está bem aqui do meu lado. Mas vamos lá. Já expliquei para que serve, para que vai ser esse podcast, já expliquei o que é o direito, o que é o direito empresarial, e agora vamos falar para que ele serve de uma forma um pouco mais prática, né? Para que você vai utilizar cada uma dessas áreas, para que você vai contratar um advogado empresarial. Então vamos lá. Vamos começar com a parte do direito societário. Para que eu vou precisar contratar um advogado de direito empresarial para a área de direito societário? Exatamente como eu já iniciei aqui. O direito societário é onde você vai estabelecer as regras do jogo. Você vai empreender, você vai convidar pessoas, e aqui essas pessoas que você vai convidar não precisam ser apenas sócios.
podem ser parceiros estratégicos que a gente pode utilizar um pouco do direito empresarial para estruturar isso. Pode ser um empregado, um colaborador, um prestador de serviço que você queira criar um incentivo para quando aquele colaborador é chave para o seu empreendimento, você quer torná-lo sócio, mesmo que ele não tenha o capital necessário para fazer isso. Então, a gente pode trabalhar dentro dessa estrutura. Já deve ter ouvido falar de vesting, né? essas questões. A gente usa o direito societário também para organizar e estruturar a sociedade propriamente dita. É uma sociedade de prestadores de serviços, é uma sociedade que vai ter sócios investidores. A gente precisa que esses sócios, esse capital investido fique na sociedade por um determinado período, para que o empreendimento tenha tempo de se maturar para poder, né, virar um bom negócio ou não, né, porque a gente tem sempre o risco empresarial. Eu quero que vocês pensem no direito societário, até deixei anotado aqui na minha cola, como um direito que vai permitir a infraestrutura de uma sociedade, de uma empresa, de um empreendimento. Mas a infraestrutura, não infraestrutura, né, obviamente de tijolo e concreto, mas essa infraestrutura legal. Pensa que, por exemplo, você quer convidar um sócio para trabalhar nessa sociedade. Não vou nem falar do que ela vai fazer. Será que é interessante a distribuição de lucro ser proporcional à participação da sociedade? Pode parecer que sim. Pô, Henrique, eu casei 10 mil reais, você casou 10 mil reais, eu quero ter direito a 50% do lucro. Ok. Agora vamos pensar o seguinte, e se a gente está falando de uma sociedade que é um restaurante, onde nem eu trabalho, nem você, a gente só bota o dinheiro lá dentro, contrata um gestor, contrata empregados e tal, e o pau quebra, e de vez em quando a gente vai lá para ver como é que ela está funcionando e pegar para a gente a participação dos lucros, como ocorre, por exemplo, quando eu invisto numa Petrobras da vida, numa Vale do Rio Doce, numa Natura. Ou seja, eu não vou participar da gestão, eu nem quero participar, nem consigo participar da gestão. Mas eu botei meu dinheiro lá dentro, eu quero saber se ele está sendo bem utilizado. Então, trimestralmente, eu quero saber, e aí, o que vocês fizeram? Para onde foi o dinheiro? Qual que é o resultado? Ah, tá. Qual que é o resultado? Ah, isso aí, tá, eu vou voltar. Ou seja, eu só participo da vida da sociedade, mas a uma certa distância. Pensa na estrutura de um sócio investidor. Esse tipo de sociedade faz todo sentido a participação dos lucros ser proporcional, né, 50-50, aquela coisa toda, ao investimento que eu fiz. Se eu só botei 10%, eu só tenho direito a 10%. Se eu botei 50%, eu tenho direito a 50% dos resultados. Fantástico. Agora vamos inverter. Pensa que essa é uma sociedade de advogados. E você é um advogado especial. Você botou 10 mil reais para montar, eu botei 10 mil reais para montar, tá tudo certo. Mas você é um advogado de direito do trabalho. Ou seja, tem trabalho o tempo todo, tem casos o tempo todo, tem reclamações trabalhistas, questões o tempo todo. Já eu sou um advogado especializado em comércio internacional, norte-asiático, enfim, um negócio ultra blaster especializado. Se eu tiver um caso por ano, eu acho que é a meta. Mas olha que interessante. A participação 50-50, você pode pensar. Ah, tudo bem, o do direito do trabalho, com essa característica de direito de empregado, né, de rema-rema, aquela coisa toda, normalmente os casos são volumosos, né, há um grande volume de casos, mas de valor baixo. Já o outro caso é um caso só, mas assim, de complexidade enorme, que normalmente é associado com grande valor agregado. Aí você pode pensar, beleza, o Henrique está ali comendo 50% do resultado que eu estou gerando todo dia, mas basta um caso que ele gere que vai mais do que compensar. Eu te pergunto, lembra-se que direito empresarial é o direito para ordenar, né, para estruturar a estrutura de incentivos, né, do interna, né, no caso aqui do direito societário. Eu te pergunto, por que eu vou correr atrás de trabalho? Se eu ficando aqui, sem trabalhar na sua área, eu vou receber 50% de tudo que você produz. É claro que eu peguei um exemplo muito caricato, muito, né, exagerado, mas para te mostrar que não é tão simples assim. A estrutura de participação dos resultados de uma sociedade, ela é extremamente estratégica, inclusive para a continuidade da sociedade, porque em algum momento você vai perceber que você está me carregando nas costas e você vai embora da sociedade. Ou seja, é uma sociedade cujas regras incentivam a se dissociar e não a se manter associado. Então, essa infraestrutura é isso que eu estou querendo dizer.
Uma infraestrutura societária, ela vai ser construída de maneira a criar os incentivos para que todos os sócios trabalhem, né, se for uma sociedade de serviço, mas para que aquele objetivo empresarial seja de fato alcançado. Porque, ao cabo e ao fim, a gente não se associou à toa. Então, havia necessidade de associar, mas você, com uma regra equivocada, você criou os incentivos não tão corretos assim. É isso que a gente vai trabalhar como advogado, né, de societário. Contratos empresariais. Tem uma não é uma fábula, né, mas assim, tem um vídeo que ficou bem famoso, de vez em quando aparece no Instagram, no YouTube, que é uma entrevista do Abílio Diniz, onde ele é entrevistado para dizer, qual que foi o seu grande erro, qual que foi o seu grande arrependimento, e uma das coisas que ele fala, ou se na verdade eu acho que a única coisa que ele fala é acordo de sócio, contrato. Ele diz que se ele pudesse ter voltado atrás, e eu imagino que ele esteja falando da questão lá do Cassino e o Pão de Açúcar, ele teria prestado mais atenção no contrato que ele assinou, né, no acordo de sócio, no caso era um acordo de sócio. Então, o que são os contratos empresariais? Você tem tanto o acordo de sócio, né, que é um documento societário, mas também é um contrato empresarial, que vai ajudar na construção dessa infraestrutura societária que eu estava te falando. Mas você também tem outros. Como eu falei, contratos de parcerias, você tem contratos de joint venture, você tem contratos de venture capital, você tem o contrato de locação, que eu comentei mais cedo, né, o contrato vou alugar um ponto comercial. Eu estou usando uma expressão equivocada, mas só para você entender do que eu estou falando. Vou alugar um ponto comercial. Beleza, quanto tempo que eu vou ficar, que direitos que eu tenho, o que eu posso fazer nesse imóvel, direito de preferência na aquisição, toda essa estrutura, contrato empresarial, dentro do direito empresarial. Quero estabelecer uma franquia, será que a franquia é a melhor estrutura, como estabelecê-la de maneira mais adequada, eu quero ser franqueador, eu quero ser franqueado, tudo isso está dentro dessa estrutura. Então assim, não estamos mais falando de infraestrutura societária, estamos falando já da vida do empresário. Propriedade industrial. Eu desenvolvi uma biotecnologia, desenvolvi um invento, como é que eu posso protegê-lo para que eu tenha monopólio? Será que é o mais adequado? É a estrutura de patente? Será que a gente deveria trabalhar com outra? Desenvolvi uma marca, devo registrar no NPI, posso deixar... Todas essas questões elas são respondidas pelo advogado empresarial. E claro, né, como eu falei aqui, que está bem na moda, né, que o pessoal está discutindo bastante, que é a questão de falência e recuperação judicial, que é muito, muito mal compreendido. Né? Tem gente que acha que a recuperação judicial é calote, tem gente que acha que é a panacea de todos os males, já ouvi até alguns colegas aí prometendo deságio de 40%, ou seja, pedir recuperação judicial você já consegue um desconto de 40%, e não é nada disso. É um instrumento, sim, muito violento, mas ele é tanto violento com os credores, mas também é muito violento com o devedor, tá? Pouca gente discute essas questões, mas quem não serve para todo mundo, não é toda dívida que entra na recuperação judicial, não é toda dívida que pode ser negociada na recuperação judicial, e mesmo quando 100% da tua dívida é abrangida na recuperação judicial, dependendo da composição, ou seja, quem é credor da maioria e tal, tudo mais, pode não ser interessante. Você vai pedir recuperação judicial, mas na prática era melhor você simplesmente negociar com aquele grande credor. Eu já tive um caso aqui de um devedor, no caso ele era produtor rural, que ele estava devendo coisa de 10, 12 milhões de reais. Não era assim um grande volume das coisas. Claro que 12 milhões é dinheiro pra caramba, mas para um produtor rural nem é tanto. Ele pensou, vamos pedir recuperação judicial. Beleza, mas tinha um banco que era detentor de 80% da dívida. E a recuperação judicial, ela é negociada por maioria do crédito, de certa maneira. Se você tem um cara sozinho que tem 80% da dívida, você não tem que pedir uma recuperação judicial para reescalonar a dívida por completo. Você tem que negociar com aquele cara. É ele que você tem que negociar. Não funciona a recuperação judicial nesses casos. E aí tem uma série de outras estratégias, mas, novamente, você precisa de um advogado empresarial para isso. E falência, que muitas vezes as pessoas pensam, nossa, falência, Deus me livre e tal. A falência não é de todo ruim. Não é recomendável, né? Evidentemente não é recomendável, nossa, vou abrir um negócio para falir. Não é isso, inclusive é crime falar desse jeito. A falência é uma forma que o direito empresarial encontrou para você devolver para o mercado, né, otimizar para o mercado aqueles fatores de produção, aquelas coisas que estavam estruturadas naquele empreendimento, por meio do leilão.
Na prática, a falência é uma forma de você estancar a ferida, você parar aquilo, olha, não dá mais, né? E todo mundo mesmo, credores e falidos, lamber as feridas e recomeçar. Porque ninguém quer uma eternidade, um buraco negro dentro do mercado, uma fonte de crédito podre. Você precisa estancar aquilo de uma maneira segura para dar tempo do próprio mercado se recuperar. Isso é feito por meio da falência controlada. Ele é um excelente instrumento, se bem utilizado. Mas, infelizmente, ele é um instrumento muito mal compreendido pelos empresários, pelos advogados, pelos juízes. Mas, se bem utilizado, a gente não teria esse problema enorme que a gente tem de insegurança jurídica, de execuções intermináveis, dentre outras questões. Vamos lá. E, então, dentro desse contexto, né, do para que serve, quando que você deve contratar um advogado empresarial, eu quero que você pense nisso. O advogado empresarial, o bom advogado empresarial, ele vai estar ali do seu lado, né, empresário, se é você que está me ouvindo, para ajudar você a alcançar os seus objetivos, o seu sonho. Então, não é para você, o advogado empresarial não é para construir a sua holding, para estruturar a sua sociedade, não é isso. Você não precisa entender de direito, compreender de direito para chegar com o pedido, a solução pronta. Olha, eu quero uma holding empresarial, eu quero um grupo empresarial. Não é, você tem que chegar com o problema. Olha, eu quero mais estabilidade no meu grupo empresarial. Eu quero otimizar as estruturas. Eu quero construir algo que incentive meus empregados, meus colaboradores chaves a trabalhar melhor, alguma coisa nesse sentido. Eu quero segregar melhor as responsabilidades dentro do meu grupo. Você tem que chegar com o problema. É papel do advogado resolver esse problema. Se você chegar, eu cansei de chegar aqui no escritório e falar assim, eu quero montar uma holding, eu quero isso. Aí eu falo assim, cara, por que você quer uma holding? Blindagem patrimonial. Aí você fala, não, pera, recua. Qual que é o problema? Onde está doendo? Eu falo assim, cara, você não precisa de holding, você precisa disso. Você não precisa de holding, você precisa de um testamento, você não precisa... E assim por diante. Então o advogado empresarial, ele é vamos dizer assim, um solucionador de problemas. Ele é o cara que vai viabilizar o seu sonho, os seus objetivos. É isso que ele vai fazer. E dentro desse contexto, o advogado empresarial ele precisa ter uma série de habilidades que às vezes extrapolam o direito. Né? É óbvio que ele tem que ter o conhecimento técnico, né, do direito empresarial. É óbvio, isso é o padrão, não preciso nem falar. Mas além disso, ele precisa saber de contabilidade. Você empresário, precisa saber de contabilidade, mas eu também. Porque contabilidade é a linguagem dos negócios. É como a gente olha para o mundo dos negócios, é como a gente avalia, é como a gente, inclusive, detecta fraudes, más práticas, dentre outras questões. Então não dá para você ter um advogado de direito empresarial que não entenda de contabilidade. É inviável. O advogado de direito empresarial ele tem que saber ler um balanço como ele lê um texto de lei. Então, tem que saber contabilidade, ele tem que ser apto a abstrações, porque o direito empresarial ele lida muito com o mercado, e o mercado ele é uma entidade abstrata, não pode ser uma pessoa muito tacanha, tem que estar apto a lidar com abstrações, tem que ser um cara criativo, como eu falei, não é uma pessoa que para todo problema só tem um martelo. Sabe aquela história? Para quem só tem martelo, todo problema é prego. E se tem uma área do direito que você precisa ser criativo, é o direito empresarial. Então, ele precisa ser criativo, ele precisa ligar as pontas, ele precisa fazer as perguntas corretas. Ele tem que ter uma certa noção de economia, né? Porque muitas vezes o cliente ele chega com necessidade, por exemplo, eu estou com um caso agora aqui que eu vou responder. A gente precisa definir um prolabore, precisamos definir uma multa, precisamos definir quais são as atividades que devem ser protegidas, né, numa cláusula de não compete, de não concorrência. O que você acha? Eu não posso simplesmente falar assim, cara, esse é problema seu. Eu tenho que ter uma noção da economia daquele nicho de mercado que o meu cliente atua, para a gente ter uma noção de, 10 mil é muito, 100 mil é muito, 1 milhão é muito, 10 milhões é muito, todas as atividades do universo. Não é assim. A gente está lá, novamente, para ajudar na infraestrutura daquele empreendimento, né? Para viabilizar aquele empreendimento. Então a gente precisa também de uma certa noção de economia. E por fim, eu diria que é muito, não acho que é essencial, tem 500 advogados aí que são muito bem sucedidos dentro dessa área, que não têm um conhecimento formal nisso, mas eu acho muito útil.
que é o conhecimento de teoria dos jogos. Teoria dos jogos é um ramo da matemática que foi basicamente apropriado por sociólogos da economia, mas é um ramo da matemática onde a gente estuda tomada de decisões face ao que o outro vai fazer. Então, eu vou para a direita se o outro for para a esquerda, eu vou fazer isso se ele fizer aquilo, eu vou tomar de assalto assim. E isso é matematizável, isso pode ser apropriado em modelos matemáticos que não é definitivo, não é uma solução matemática, a gente não está nesse reducionismo científico. A ideia aqui é construir esses modelos para antecipar possíveis cenários e tomar uma decisão ou ajudar o cliente a tomar essa decisão. E eu acho isso muito fácil de ser feito quando a gente tem dentro do nosso arsenal teoria dos jogos. Não é essencial, mas eu acho interessante. Recomendo que tenha. Então, gente, resumindo para esse pequeno, nossa senhora, 35 minutos já. O que a gente falou aqui? Nós falamos o que é direito, o que é direito empresarial, quais são os micronichos dentro do direito empresarial, para que serve o advogado empresarial dentro de cada contexto e o que ele deve ter, o que é interessante, quais habilidades que o advogado empresarial deve ter, deve cultivar, para que ele seja útil, seja para o escritório, para você ser contratado dentro do escritório, seja para o empresário, para ele contratar, para poder agregar valor à atividade empresarial e não ser visto como apenas um custo necessário para determinadas formalidades, como muitas vezes nós somos vistos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A ideia é mais ou menos essa, fazer uma conversa mais solta, mais fluida, sobre assuntos que eu acho interessantes, sobre esses insights que eu acho interessantes, que ficam, como visto aqui, fica muito grande para colocar num vídeo de YouTube ou num Instagram da vida, mas assim, para um formato de um podcast, onde você pode botar aqui e ouvir na sua academia, fazendo na sua viagem, eu acho que é mais interessante. E eu gostaria de ouvir vocês. Claro, o básico, compartilha se você gostou, indique para a gente verificar se esse canal é um bom canal para a gente desenvolver. Mas eu queria ouvir de vocês sobre o que mais vocês gostariam de ouvir aqui, se querem que a gente fale de casos específicos, estratégias específicas, estruturas específicas, falar mais sobre advocacia, sobre escritório de advocacia, falar mais sobre ensino, o que você gostaria de ouvir aqui. Eu tenho um roteiro dos próximos episódios, mas eu espero que a participação de vocês, que vocês contribuam também para a gente saber se esse formato tá legal ou se a gente deve mudar alguma coisa, tudo bem? Novamente, meu nome é Henrique Araque, espero que vocês tenham gostado e até breve, aguardo seus comentários. Um abraço, tchau, tchau.